Bom dia. Começar mais um estudo, né? Hoje dia 7 de fevereiro de 2026, quase 5 horas, 4h53, então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecido por mais esse estudo, agradecido por esses irmãos que são trazidos aqui para estudar, para aprender, para abrir a mente de vocês, para sair dessa frequência, dessa vibração que se encontra, aceitando a ajuda desses nossos irmãos caravaneiros que aqui vêm buscar esses que resolvam aceitar ajuda. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade de estudo, oportunidade de aprendizado, oportunidade de evolução nesse planeta. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim. Então vamos lá, gente, para a página 216, pergunta 394. Vamos lá. É grandinha, tá? A pergunta e a resposta também. Então vamos lá. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? E continua a pergunta. Relativa é, em geral, a felicidade? Sentimos-la mediante comparações com o estado menos ditoso? Visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado da perfeição, seus habitantes devem ter motivo de desgosto, embora de gêneros diversos dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações, que lhe tornam amargam a vida. Pergunta então, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se considera tão infelizes quanto nós em que nos vemos e não se latismam da sorte, olvidado de existências inferiores que lhes sirva de termos de comparação? Aos espíritos responde. Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exatas de suas existências passadas. Esses compreendem, podem saber apreciar a felicidade de que Deus lhe permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizem, em melhores condições do que vós na terra, não deixa de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade que gozam pela razão mesma de se não se recordarem de um estado mais feliz. Entretanto, se não aprecia como homem, aprecia-no como espíritos. Bom, então vamos lá. A resposta é a seguinte. Há mundos que já estão mais elevados do que a gente, já fizeram a transição de planeta de expiação e prova para regeneração, um planeta até melhor do que o nosso. Há espíritos lá que se recordam de suas vidas passadas. Então eles comparam com a vida que eles vivem atualmente e vê que realmente eles estão numa vida muito melhor. E isso lhe traz grande felicidade. Como foi dito lá atrás, né? Quando a gente vai para essa transição de regeneração, não é dizer que o mal ainda não existe, mas é muito menor do que aqui. E é um mal onde a pessoa ele tem logo consciência que errou e tenta consertar. Então esses espíritos, eles se sentem felizes por estar nesse planeta, por estar nesse estado. Enquanto há outros espíritos que mesmo estando numa situação melhores, como eles não recordam da sua vida passada, eles ainda reclamam. Eles reclamam quando eles estão encarnados, porque apesar de não ser o planeta Terra, lá também tem que haver a reencarnação.
Aí quando eles voltam para o estado de espírito, aí sim eles veem que realmente eles estão numa condição muito melhor do que outro planeta. Por esse motivo, muitos espíritos aqui, né, muitos seres aqui em desdobramento, são levados a esses mundos e mostrado a ele a situação. Né? Então há uma necessidade, muitas vezes, da gente reconhecer o bem, né, passando pelo mal. Aqui é um planeta de dualidade, como Jesus disse. Existe o sim, existe o não. Existe a noite, existe o dia, existe o preto, existe o branco, né? Existe sempre alguma coisa como se fosse espelhando. Por quê? Para que nós possamos entender o que é o bem e o que é o mal. Se não houver essa comparação, nós nunca vamos saber. Como a gente nasceu simples e ignorante, nós fomos criados simples e ignorantes, né? E nós vamos aprendendo cada vez que a gente aumenta a nossa capacidade, a nossa inteligência, os nossos sentimentos, né? Então a gente passa por essas fases, né? Por isso que a infância aqui é necessária, porque a gente vai comparar o que nós passamos na nossa infância para a vida adulta. Há aqueles que passam sacrifício na infância e ficam revoltados. Há outros que não. Eles aceitam e falam, puxa vida, passei uma vida tão difícil, hoje estou numa condição bem melhor. E aceitam e ficam felizes. Outros ficam revoltados, achando que eles devam fazer a mesma coisa ao semelhante, porque passaram por tudo aquilo. E não é assim. A gente passa aquilo para a nossa evolução pessoal. Então essas pessoas que passam o sacrifício, o aperto, às vezes é uma expiação e às vezes é um pedido. É um pedido para ele evoluir. Espírito tem que provar de todos os processos da evolução, de todos, para que quando ele chegar lá na frente, possam olhar para trás e ver que venceu. Ok? Aí ele continua aqui assim. No esquecimento da existência anteriormente, transcorrida sobretudo quando fores amargurada, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina. Nos mundos superiores, quando o recordá-la, já não constitui pesadelo, e que as vidas desgraçadas se apresentam a memórias. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que tenham sofrido não agravaria a infelicidade presente? Concluamos, pois daí que tudo que Deus fez é perfeito e que não nos toca os criticares a obra, nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teria os nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-íamos sobremaneira. Em outras, nos exaltaria o orgulho, peando-nos em consequência o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dar-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta. A voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria, acrescentemos que se nos recordássemos dos nossos precedentes autos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, do que resultaria talvez a mais desastrosos efeitos para relações sociais, nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado. Melhor que sobre ele um véu seja lançado. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesse mundo onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa. Tal a razão porque nele as criaturas lembram das suas antecedentes existências. Como nos lembramos do que fazemos na véspera. Quanto à estada em mundos inferiores, não passa então, como já dissemos, de um mau sonho. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender com os erros. Nós precisamos aprender com o sofrimento. A dor se faz necessária nesse planeta, porque é através da dor que nós vamos entender, quando estivermos lá numa vida melhor, que tudo passou, foi só um mau sonho. Então, gente, vamos agradecer, ter gratidão pela nossa vida e pela nossa situação. E vamos receber, vamos passar por esse período que aqui estamos com mais dignidade, com mais amor,
com mais cumplicidade, ajudando ao nosso amado Mestre Jesus, né, a fazer a coisa certa. Gratidão é o que nós temos que ter como palavra, gente. Gratidão. Porque muitos não conseguiram vir ainda fazer a reencarnação, experimentar a vida corporal. E nós somos abençoados com essa oportunidade. Ok? Então vamos fazer nossa oração de encerramento aqui do estudo. Bons Espíritos presente aqui. Obrigado por essa oportunidade. Muita gratidão. Gratidão por estar aqui no plano corporal, aqui no plano da terceira dimensão, aprendendo e vendo, Senhor, tudo que passamos lá atrás e a situação hoje que nos encontramos. Estamos muito melhor. Apesar de não ser ainda, que nós não achamos que seja ideal, é o que nós temos, o que nós conseguimos evoluir. E tenho certeza que vamos evoluir muito mais. Obrigado por tudo e damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.